Meus caros amigos, seguidores e perseguidores, eu acabei de receber aqui um relatório do IBAMA das suas apreensões, dos seus recebimentos de animais, né? Então aqui é um pedido de acesso à informação, tem aqui o número, e não vou passar o número para não identificar a pessoa que pediu, qualquer pessoa pode pedir, tá bom? E aqui são resgates realizados por órgãos ambientais, forças policiais, bombeiros e outras parcerias, outras instituições parceiras. Entre os principais contextos de resgate destacam-se os casos de atropelamentos, acidentes com rede elétrica, queimadas e outras situações de risco. Muitos animais também chegam aos centros por apreensões relacionadas ao tráfico de fauna, uma das principais ameaças à biodiversidade nacional. Uma pequena parcela dos animais recebidos é oriunda de entregas voluntárias por particulares, que por vezes mantinham os seus animais em situação irregular e identificaram a necessidade de reabilitação e devolução à natureza. É importante destacar que a maioria dos animais acolhidos chegam extremamente debilitados, podendo apresentar traumas físicos, deficiências nutricionais, infecções e distúrbios comportamentais severos, resultado do estresse e das privações vivenciadas em situações de cativeiro, tráfico ou por conta de emergência que resultou no resgate. Nesses casos, o processo de reabilitação, por ser longo, delicado e tecnicamente complexo, exigindo protocolos sanitários, nutricionais e comportamentais, além do envolvimento de equipes multidisciplinares capacitadas. Todos os animais ingressam na unidade, recebem marcação individual obrigatória conforme previsto na instituição normativa para ali para lá. Bom, o fato principal do trabalho da Rede Setas é a reabilitação para a soltura em ambiente natural conforme critérios técnicos, legais e ecológicos. Nos casos em que a reintrodução na natureza se mostra inviável, se busca alternativas de destinação. Puta, português esse cara é ruim pra caramba. Vamos lá. Busca-se alternativas de destinação responsáveis. Caralho, fica até difícil ler isso. Que garantam o bem-estar e a expressão dos comportamentos naturais da espécie em conformidade com a legislação para ali, para lá, para lá. Bom, aí segue tabela abaixo. E aí que eu acho que ficou interessante, que eu comecei a olhar os números, né? Você tem a coluna, os setas, onde ele está, o número de animais recebidos, as condições dos animais, a porcentagem de óbito ou eutanásia, a porcentagem de soltura e os animais que ainda estão em reabilitação. Então, quando você começa a analisar os números, dá para chegar, assim, a algumas conclusões. Estou aqui levando picada de pernilongo pra caramba, então vocês me desculpem aí, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, é vídeo para quem se interessa mesmo pelo assunto, não é para quem tá ali na hype, né? O pessoal, quer saber da pituca, quer saber do, sei lá no quê, do macaquinho, mas não quer saber da história, né? Não quer saber dos dados técnicos. Aqui eu vou passar para vocês números que o IBAMA está dizendo e a gente pode acreditar no IBAMA ou a gente pode, através dos números, levantar algumas dúvidas, né? E aí cabe ao órgão ambiental, que é nosso funcionário, diga-se de passagem, a nos trazer a resposta, né? Então, olha só, na primeira linha, Alagoas recebeu mais de 62 mil animais, 60% deles debilitados, 40% deles saudáveis. O número de óbito foi de 14%, a porcentagem de óbitos 14,5%, o número de soltura quase 70%, e eles ainda estão com um pouquinho mais de 16% lá em reabilitação. Esses dados são de 2020 a 2025. Então 20% ainda estão em reabilitação. Bom, nos últimos 5 anos ainda. E tem os 20% dos animais recolhidos em 5 anos. Vamos lá, 15% de 60 mil, cada 10% é 6 mil, tem 18 mil, quase 20 mil animais que estão em reabilitação. É isso que está dizendo aqui, né? 18 mil animais em reabilitação. Porra! Esse aqui parece um setas legal, em Alagoas, né? Quase 70% dos animais foram soltos. Mas aí a gente começa a ver que é o seguinte, né? Aracaju recebeu 3.200 animais, bem menos, né? E 40% debilitados, morreram 5%, soltaram 93% dos animais. Soltaram, tá? Foram reabilitados e soltos. Belo Horizonte recebeu quase 27 mil animais, 28% morreu, né? 56% foram soltos e ainda tem 16% em reabilitação. Eu fico pensando assim, se 16% estão em reabilitação, esse número, o primeiro número, o recebimento, é o recebimento nos 5 anos. E 16% ainda estão em reabilitação, então assim, é muito bicho que está em reabilitação. Mas aí eu começo a comparar as mortes, né? Aqui o de Boa Vista, 5 mil, quase 6 mil animais, eu não vou me preocupar muito. Brasília, quase 31 mil animais, 80% debilitados.
Por que Brasília tem 80% dos animais debilitados e outros lugares, vamos ver aqui, a maioria, mais da metade dos animais chegam lá debilitados, ok? Então, Brasília, vou voltar aqui a Brasília. Brasília, então, 80%, né, debilitados, 24% a óbito, um número baixo de óbito. 57% dos animais foram soltos e 19%, quase 20%, ainda estão ali sendo reabilitados. Ou seja, mais de 6 mil animais estão sendo reabilitados. E os pernilongos me comeram, hein? E aí, cara, eu fico assim, tem muito bicho sendo reabilitado, né? Ó, lá em Goiás, 23 mil bichos, é muito, né? O Centro-Oeste é muito bicho, aquelas rodovias de alta velocidade, ali tem muito atropelamento, é normal mesmo, né? Se vocês olharem, se vocês fizerem conta aqui, eu já andei fazendo conta aqui, é tudo mais ou menos a mesma coisa. E em Goiás, tem um índice de mortes um pouco maior, 39% dos animais morrem, ou seja, quase metade morre. E 54% são soltos em Goiás. Metade é solto e outra quase metade morre. Aí que sobrou, 7% estão lá ainda em reabilitação. É complicado falar nisso aqui porque é o seguinte, vamos pular aqui para seropédica. Seropédica que virou aí manchete, o Ministério Público foi lá e escrachou, falou que é uma balbúrdia, animais amontoados, falta alimentação, é uma desgraça. Seropédica recebe 80% dos animais debilitados e 20% dos animais saudáveis. Somente 20% veio a óbito e a soltura lá em Seropédica é recorde, 68,4%. Quase 70% dos animais de Seropédica são soltos e 11%, 11,6% estão em reabilitação. Olha só, eu recebi uma informação que 30% dos animais falecem e uma parte é mascarada na soltura. Uma pessoa disse que o índice de 30% não é verdadeiro, é falacioso, que morrem mais de 50% dos animais morrem, e eu acho que é normal, porque se você recebe quase 40, Seropédica 38.027 animais em 5 anos, você recebe 40 mil animais, 80% está debilitado, se 50% morrer, é razoável, não estou dizendo que é o ideal é que você consiga salvar 80%. Você perca 20%, 20% foi a óbito, que é o que Seropédica coloca aqui. Lá eles estão dizendo que somente 20% foi a óbito. Nos CETAS, que está sendo denunciado de maus tratos, por maus tratos, falta comida, falta espaço. E eles disseram que soltaram quase 70% e 11% ainda estão em reabilitação. Olha, 38 mil, 11% de 38 mil, dá pelo menos aí uns 4 mil animais estão em reabilitação num CETAS que nós sabemos que não tem estrutura alguma. É muita verdade aí pra gente levantar, né? Será, cara? Eu tô achando esses números aqui meio que... Os animais que foram soltos estão sendo devidamente marcados, pesquisados, depois eles são encontrados? Como é que é feito esse controle? Como é que é feito esse planejamento? Eu acho assim, olhando aqui por esse número, tem uma série de incongruências. Então, Seropédica é um absurdo aqui. Quase 70% dos animais foram soltos. Serra, 50% de animais foram soltos. Olha aqui, Porto Alegre, quase 34 mil animais, 76,6% foram soltos. Porto Seguro, 5 mil e poucos animais, 60% soltos. Gente, Montes Claros, Natal, quase 8 mil animais, 70% foram soltos. Óbito de 22%. Manaus, hein? 80% dos animais entram lá debilitados e 37% morrem, 50% sai voando, sai andando, sai nadando. Eu duvido, gente, eu duvido. Isso aqui é para se investigar, eu acho que tinha que sair assim, de boa, né? Uma CPI do IBAMA. O IBAMA, esse relatório aqui, no caso de Seropédica, é fraudulento. Ele é fraudulento. Então, assim, se ele é fraudulento, os outros não são? Não será isso aqui um arranjo? Olha, legal assim, que a gente disser que metade a gente salva, morre 20%, metade a gente solta e tem os outros 20%, 30% estão em reabilitação. Não bate. Eles não têm infraestrutura, a gente conhecendo os CETAS em todo o país, eles não têm infraestrutura para estar lá com 6 mil, 10 mil animais em reabilitação. Não tem nem mão de obra para isso. Não tem gente especializada, se juntar todos os técnicos no Brasil, não tem gente especializada para ir ali e reabilitar 10 mil animais. Não vejo como. Conheço o assunto, posso garantir para vocês que é praticamente impossível. Bom, vida que segue, esse vídeo só está no YouTube na sua íntegra, então você não esquece de
curtir, comentar, compartilhar lá no meu canal no YouTube, Wagner Ávila, o provocador, seja mais um dos meus seguidores, gente que está querendo saber da política animal, está querendo saber da nossa fauna brasileira, o que está acontecendo com a nossa fauna brasileira. Outros vídeos como esse ainda vão aparecer e vocês vão ver que tem muita coisa de errado que não está certo. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima. Caramba.